Conexões Criativas dessa semana vai falar de educação. O foco é o desenvolvimento do país centrado nos jovens e em suas carreiras. Em todo o país, milhões de estudantes se preparam para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2021. As aulas presenciais foram retomadas em algumas instituições de ensino preparatório e nunca os alunos precisaram de tanto apoio emocional e reforço cognitivo. Foi pensando nessa combinação de estímulos que Daniel Nascimento criou o Madam, instituição educacional que gere junto a seus 2 sócios. Depois de formado no ITA, eu pensei assim, como é que eu posso repassar isso para os alunos? Essa ideia da capacidade que o aluno tem mesmo de poder ser aprovado em um vestibular tão difícil como o ITA, como um vestibular de medicina, né? A gente aqui prepara bastante para os vestibulares de medicina. Hoje em dia, ser aprovado em medicina é quase mais difícil até que ser aprovado no ITA, né? Vestibular de direito, bem concorridos. Tem muito aluno nosso que quer fazer a UFS, quer fazer a USP, quer fazer coisas desse tipo, e a gente mostra para eles que eles são capazes disso. O que é uma metodologia de alta performance? A gente compara muito o aluno como um atleta que vai para Olimpíadas, né? Vamos pegar uma prova de natação ou de atletismo, o atleta às vezes ele treinou 4, 5 anos da vida dele e ele tem lá uma chance de dar aquela corrida, dar aquela nadada ali e tentar ver se vai ganhar medalha de ouro ou não. Às vezes acontece o atleta que chega melhor preparado, com melhor tempo, não ser o campeão, né? Porque ocorre detalhes ali na prova, ele acaba perdendo o título. E esses detalhes, eles vêm imbuídos de várias situações, desde físicas até psicológicas. Então tudo influencia, a gente fala isso com os alunos, né? Alimentação, sono, atividade física. Então a parte física do aluno tem que estar bem harmonizada. A parte psicológica também, é bem importante isso, né? Então assim, o aluno conseguir controlar a ansiedade, ele tem que entender, a gente monta o cronograma de estudo dele, ele tem que entender que ele tem que estudar umas certas horas por dia, mas não pode extrapolar também, porque se no início ele começa muito forte, ele não consegue chegar no final. Então, a gente diz que os coordenadores daqui é como se fossem os técnicos, né? E eles ficam indicando para os alunos o melhor caminho. O detalhe é, cada aluno é um aluno, cada aluno tem um objetivo diferente, então os coordenadores acabam que tem que conversar individualmente com todos os alunos, entender qual que é o objetivo de cada um, quais são as fraquezas, quais são as vantagens, né? O que eles têm de melhor, o que eles têm de pior, o que precisa melhorar. Então, assim, a ideia da escola de alta performance é mesmo um treinamento para um aluno que quer passar num vestibular muito concorrido. Você recomenda que durante esse período também eles façam atividade física? Sim. A atividade física é muito importante para regular o sono, a gente fala isso com os alunos, oxigenação do cérebro, melhorar a respiração, diminuir a ansiedade. Então, assim, geralmente quando a gente fala que o aluno está muito ansioso, você quer falar, vai dar uma corrida na praia. Atividade física não necessariamente é uma atividade muito intensa, tá? Desde uma volta na praia, uma andada de bicicleta, alguma coisa desse tipo, isso já vai melhorar muito a performance dele. As horas de estudo não significam qualidade de estudo, tá? A gente pode ter alunos que estudam lá 15 horas e não vai ter a mesma qualidade de um aluno que está estudando às 5 horas diárias. Então é muito importante ele dar o máximo dele naquelas 5 horas e poder ter tempo de fazer outras coisas além disso. Os vestibulandos normalmente têm nessa fase uma infinidade de enfrentamentos. O maior deles, a ansiedade. A ansiedade, na minha percepção, tem a ver com os medos, reconhecimento dos limites. Então, com cada um, a gente vai fazendo esse trabalho, sabe assim, direcionando a partir dessa demanda e tudo mais. E a gente faz esse trabalho de mapeamento dos medos, eles escrevem, né, os medos, e às vezes a escolha de um caminho ou outro, de uma faculdade ou outra, implica, por exemplo, num certo medo de deixar essa dinâmica familiar. Que lugar esse aluno ocupa dentro da família? Já tem de aluno que tinha medo de ir embora e perder um pouco desse espaço, ou que estava com muito medo de ir para muito longe. São muitas questões, né? Imagina, a gente sempre diz, esse é um momento de limbo, né? Não tem muito... Que lugar é esse do pré-vestibular? Não é um não lugar, é muito angustiante isso, né? E eu sempre digo isso para eles, assim, essa angústia, esse desconforto faz parte desse processo, mas que é muito desafiador. Então,
para você vislumbrar a saída dele e se manter focado, né, você precisa mapear os cenários, você precisa se imaginar lá, vivendo aquela realidade. Isso faz sentido para você? Você sustenta isso, sabe? Então, eu incito muito também para que eles vivam o desejo, porque eles vão descobrir muitas vezes que o desejo está muito voltado para o desejo dos pais e que não era aquilo. Ou eles têm muito medo de decepcionar os pais, então seguem caminhos muitas vezes indicados pelos pais. Então, exercito da mesma forma que eu incito a conversa, eu incito o limite. Eles precisam construir esse limite, porque uma das coisas que marcam a entrada dessa virada do adolescente para o adulto é exatamente você também poder construir alguns limites para o que seus pais desejam e querem para você. Agora é a sua vez, é a sua história, é o seu momento, né? E muitas vezes a gente não vai fazer exatamente o que os nossos pais querem, e a gente tem que sustentar isso, né? E você disse que você estimula também uma autonomia, uma independência nesses jovens. Como essa coisa da transição para mim é muito importante, porque imagina, esses meninos estão saindo de casa, né? Eles estão indo para uma nova vida, um novo mundo, né? E eles precisam entender que esse desenvolvimento assim, pedagógico, sei lá, cognitivo para passar, precisa ser acompanhado de um desenvolvimento também emocional. Assim, eu preciso garantir que eu vá chegar lá num certo sentido e vá dar conta de algumas coisas, ou pelo menos vislumbrar as dificuldades que eu vou ter. E se eu estou em casa, eu não me responsabilizo nem para arrumar minha cama, se a comida vem para... Como é que é isso? Assim, como é que você está indo para um processo de tanta autonomia e está ali completamente dependente de uma dinâmica? Então, também tem isso, a coisa da marcação. Eles têm que saber o horário de marcar. Esqueci, vamos remarcar? Semana que vem, a gente repensa. Assim. Tem que ter responsabilidade. Então, acho que eles precisam se responsabilizar pela vida deles, começar a aprender a fazer isso. E eu acho que a gente tem que começar a fazer isso agora. Há 20 anos, a Abapai propaga a fé cristã por meio de uma variedade de artigos e enfeites religiosos. São produtos finos, de bom gosto e inspiradores. Abapai, presentes que evangelizam. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. De volta com Conexões Criativas, você vai conferir o lançamento do livro de crônicas do empresário e escritor Riberto Araújo. Inté é o nome da obra. Riberto, por que Inté? Inté é uma expressão em Minas, né, que a gente usa para se despedir das pessoas, né? Até logo, né? Até qualquer dia, né? Pode até daqui a pouco. Né? Então é uma versão em mineirês do até logo, Inté. E você sempre utiliza isso até hoje? Eu tenho o hábito de fazer isso até para pessoas mais íntimas, até em e-mails, né? Em mensagem de rede social, né? Despedir assim, para usar a expressão Inté. Esse livro ele fala de histórias de infância, histórias de adolescência, relacionamentos profundos. Como é que começou a escrita desse livro? Eu falo assim que essas memórias ficavam passeando pelos meus sonhos, né? Eu frequentemente lembrando dos personagens, das pessoas com quem convivi, e eu sei que eu sentia a necessidade de registrá-las, né? Até para ter um pouco de sossego com essas memórias, né? E foi muito gostoso a experiência de registrá-la, né? Reviver os momentos. Precisei fazer algumas pesquisas, perguntar para parentes, tias, né? E o pessoal que conviveu comigo, era mesmo o nome daquela pessoa com quem a gente convivia, como é que foi que aconteceu, que data que foi, né? Porque com os anos as datas vão se embolando, né? Então, assim, 5 anos para frente, 5 anos para trás, não faz tanta diferença em 40, 50 anos. Mas a maior riqueza que eu percebi ali foram os relacionamentos e vínculos. Fala um pouco desses vínculos ali que estão ali traçados, descritos. Muitos são amigos, né? Parentes com quem eu convivi, colegas de trabalho. Então, pessoas que passaram pela minha vida e marcaram muito a minha vida. Algumas ficaram pelo caminho, né? Faleceram, motivos diversos.
Aí eu fiz questão de registrar, né, alguns momentos marcantes para essas pessoas e dar um em pé para eles também, né, que a gente espera que um dia a gente vai encontrar em outro plano. E essas histórias, elas vêm desde a infância. Como era esse Riberto que hoje se fez empresário? O que daquela infância traz esse Riberto de hoje? Primeiro a questão do trabalho, a relação com o trabalho, né? Meu pai, ele acreditava que para formar a personalidade de um homem seria muito bom que ele começasse a trabalhar cedo. E ele começou a trabalhar muito novo, então eu era o filho mais velho, sou o mais velho, né, da família, então ele achava que tinha que marcar o exemplo comigo. Então eu comecei com 9 anos de idade a vender legumes, né, no próprio bairro, né, coisas que produziam na nossa casa. E no início tinha muita vergonha, mas depois peguei gosto por comércio, né? E não parei mais, né? Então comecei aos 9 anos, não parei mais, e isso influenciou o meu gosto por empreender. Sempre, mesmo tempo que eu trabalhava como empregado em empresas grandes, desenvolvi o gosto pelo empreendedorismo, né? A partir dessa experiência precoce lá na infância e na adolescência. Você falou que você vendeu bala também? Então assim, comecei vendendo legumes, né, tomate, chuchu, depois fui padeiro, de vender pão na rua mesmo, né, entregar de bicicleta, no interior isso era muito comum na época. Depois fui baleiro, vendia bala e outras gostosuras, né, nas escolas onde eu estudava, né, no intervalo. Depois fui balconista de farmácia, depois tive lojas de material de construção, aí não parei mais. E hoje você passa essa experiência para os empreendedores? Sim, eu passo assim, hoje eu sou sócio de 4 negócios, eu tive outros 6 negócios ao longo da vida, e aí eu transmito essa experiência, essa vivência e o aprendizado, né? Não só o aprendizado de escola, de universidade, de curso de especialização, mas a vivência de empreendedor também. Riberto, fala para as pessoas como elas podem adquirir o seu livro. Pois podem fazer contato comigo através do Instagram, na bio, tem os dados, e aí a gente comunica e passa os dados de como fazer, né, enviar o endereço, como é que eu despacho o livro. Em breve a gente vai lançar o e-book no Amazon. Eu estou preparando para lançar no Amazon também. E aí, qual a maior riqueza para quem se aventurar pela leitura de Inter? Eu acho que são crônicas gostosas de ler. Eu me inspirei numa série na adolescência, eu tive contato e li muito, devorei uma coleção de livros que chamava Para Gostar de Ler. Então ela me influenciou e eu sempre tive a vontade de, um dia eu quero escrever crônicas com essa leveza, sabe? E é isso que eu tentei imprimir, né? Histórias leves, de uma certa maneira, né, prazerosas de ler. E teve uma pessoa que te ajudou a compor e delinear esse livro, né? Sim. Que foi o... Eu contei com o apoio do Caco Appel, né, que foi meu editor, e simplificou para mim o arte. Eu já tinha tentado escrever livros, não com esse tema, no passado, 2 livros que eu abortei no meio do caminho, que eu perdi a linha, achei muito complexo, me desmotivei. E aí, quando eu conheci o Caco Appel, ele me ajudou a simplificar a leitura, a escrita, né, de uma tal maneira que o livro saiu em 6 meses, assim, não foi um esforço exagerado. Foi prazeroso e até mais simples do que eu pensava. O Conexões Criativas fica por aqui e eu espero você na próxima semana com mais informação de meio ambiente, sustentabilidade, inovação, educação, empreendedorismo e indústria criativa. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Quem faz a vitória é você. E quem oferece os recursos é o Madan, sua preparação de alta performance. Já estão abertas as inscrições para o nosso Bolsão 2022. As vagas são limitadas. Garanta a sua. Serão 55 bolsas com descontos de até 100% nas mensalidades. Isso mesmo. Você pode estudar de graça no Madan. Acesse madan.com.br e venha fazer parte de um time de estudantes qualificados para o sucesso. Madan, sua preparação de alta performance.